Palavra do dia. Salmo 103. Versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O silêncio de um quarto onde nada muda pode ser ensurdecedor. Existem dias em que acordamos e percebemos que a nossa vida parece estar estacionada em uma maca de sofrimento. Olhamos para os lados e vemos as mesmas paredes, as mesmas limitações e os mesmos problemas que nos impedem de caminhar em direção aos nossos sonhos. Você sente que a paralisia não é apenas física, mas é emocional, é espiritual, é financeira. Você ouve o barulho da vida acontecendo lá fora. Ouve as pessoas celebrando vitórias e conquistando novos territórios, enquanto você se sente preso ao peso de um passado que não te deixa levantar. Muitas vezes, você tenta chegar até Jesus, mas a multidão de vozes negativas, de críticas e de obstáculos parece formar uma barreira intransponível na sua porta. Mas eu quero te dizer que quando as portas se fecham, Deus ensina os seus filhos a olharem para o alto. Deus não te trouxe aqui para ouvir conselhos superficiais de quem nunca sentiu o peso de uma maca. Este roteiro está fundamentado na palavra viva para expor a solução definitiva para o bloqueio que está impedindo o seu movimento hoje. Nos próximos minutos, nós vamos entrar em uma casa superlotada em Cafarnaum. Vamos conhecer a história de um homem que não conseguia dar um passo sozinho, mas que possuía 4 amigos que se recusaram a aceitar o não como resposta. Vamos entender como a fé criativa é capaz de abrir buracos no telhado para colocar o necessitado cara a cara com o Salvador. E vamos testemunhar o momento em que Jesus revela que a maior paralisia de um homem não está nas suas pernas, mas no peso dos seus pecados não perdoados. Fique comigo até o final, pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai expor a solução para a trava que impede o seu crescimento. Nada aqui é baseado em achismos ou opiniões passageiras. Tudo está alicerçado no Evangelho de Marcos para que você aprenda a romper o telhado da sua dificuldade e receber a sua cura completa. A Bíblia nos conta que Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e a notícia se espalhou rapidamente. Muitas pessoas foram para a casa onde ele estava. E logo não havia mais lugar nem mesmo perto da porta. Jesus estava ali pregando a mensagem de Deus para aquela multidão sedenta. Havia ali pessoas de todos os tipos: curiosos, necessitados e também os doutores da lei, que estavam prontos para criticar qualquer movimento do Mestre. No meio desse tumulto, 4 homens traziam um amigo paralítico deitado em uma cama. Eles queriam apenas uma coisa: colocar o amigo diante de Jesus. Mas quando chegaram, perceberam que era impossível entrar pela porta. A barreira humana era densa demais. Muitas pessoas teriam desistido ali mesmo. Elas diriam: bem, nós tentamos, mas hoje não é o dia. A casa está cheia demais. A paralisia do amigo poderia ter se tornado a paralisia da esperança daqueles 4 homens. Mas a fé verdadeira não se detém diante de portas trancadas. Ela procura novas rotas. Talvez você esteja diante de uma porta trancada hoje. Talvez você tenha tentado resolver um problema familiar ou uma crise no trabalho e deu de cara com uma multidão de impedimentos. O desânimo sussurra no seu ouvido que é melhor voltar para casa e aceitar a sua condição de derrotado. Mas a solução bíblica para o seu impedimento é a persistência criativa. Aqueles homens não voltaram para trás. Eles subiram no telhado da casa. Eles carregaram o peso da maca escada acima, enfrentando o esforço físico e o risco de serem mal interpretados. Eles começaram a abrir um buraco no teto, exatamente em cima de onde Jesus estava. Imagine o barulho das telhas sendo removidas e o pó caindo sobre a multidão e sobre o próprio Jesus. A fé que incomoda os homens é a mesma fé que atrai o olhar de Deus. Eles não esperaram um momento perfeito. Eles criaram o momento do milagre através da ação.
Ouça o que a Bíblia relata sobre a reação de Jesus diante dessa cena inusitada. Como está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. O milagre começa de dentro para fora. A multidão esperava que Jesus dissesse: Levante e ande. Mas Jesus foi direto na raiz do problema. Muitas vezes, a paralisia que vivemos na vida exterior é reflexo de uma paralisia na alma causada pela culpa, pelo remorso e pela falta de perdão. Deus sabe que não adianta dar pernas novas para alguém que continua com o coração acorrentado ao passado. Ao perdoar os pecados daquele homem, Jesus estava removendo o maior obstáculo entre ele e a vida plena. A solução para o seu bloqueio atual pode passar pela necessidade de uma limpeza interior. Fundamente a sua esperança no perdão de Deus. Pois quando a alma é liberta, o corpo e as circunstâncias começam a se alinhar com a vontade divina. O texto bíblico nos mostra que a fala de Jesus gerou uma revolta imediata nos mestres da lei que estavam ali. Eles pensavam: quem este homem pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, fez uma pergunta que silencia todo o achismo religioso. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se. Pegue a sua cama e ande. Para os homens, ambas as coisas eram impossíveis. Mas para Jesus, o perdão era a prioridade absoluta. Para provar que tinha autoridade na terra para perdoar pecados, ele então operou o milagre visível. Jesus olhou para o homem que ainda estava deitado na maca e deu a ordem de comando. Está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 11. Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Olhe para a solução prática que a Bíblia apresenta para você hoje. O milagre exigiu uma atitude do paralítico. Ele teve que agir com base na palavra de Jesus. Ele poderia ter questionado: mas Jesus, o Senhor não está vendo que eu não sinto as minhas pernas há anos? Mas a fé não discute com a ordem do Mestre. Ela obedece. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a cama e saiu andando diante de todos. A solução para o seu estado de estagnação é levantar-se da cama do vitimismo e da autopiedade. Deus já liberou a palavra de vitória. Agora cabe a você enrolar a sua maca e começar a caminhar. Note que Jesus mandou que ele levasse a cama. Aquilo que antes o carregava, agora era carregado por ele. O seu problema vai se tornar o seu testemunho de autoridade. Muitas pessoas ficam presas ao milagre físico e esquecem da importância da comunidade nesta história. Aquele homem só chegou até Jesus porque 4 amigos se recusaram a deixá-lo para trás. A solução bíblica para sua solidão é cercar-se de pessoas que tenham fé suficiente para abrir o telhado por você. Não caminhe sozinho na sua dor. Procure amigos de aliança. Pessoas que orem por você e que te carreguem nos momentos de fraqueza. O perdão e a restauração aqui foram completos. A multidão ficou admirada e todos louvaram a Deus, dizendo que nunca tinham visto nada igual. A restauração na sua vida vai servir para calar a boca dos críticos e para glorificar o nome do Senhor na sua vizinhança. Aqueles que duvidaram de você terão que abrir caminho para te ver passar carregando a prova da sua vitória. O perdão é o fundamento de toda a cura verdadeira. Se aquele homem tivesse sido curado das pernas, mas continuasse com o coração amargo contra Deus ou contra a vida, ele seria um andante infeliz. Jesus nos ensina que a liberdade total vem quando o pecado é removido e a esperança é restaurada. A solução para o seu vazio não está no achismo de que o tempo resolve tudo. O tempo apenas desgasta a maca.
Quem levanta o paralítico é a voz de Jesus Cristo. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que Jesus tem autoridade sobre todas as áreas da sua vida. Não aceite menos do que a restauração total da alma, do corpo e das relações. O que está impedindo você de chegar até Jesus hoje? É o medo do julgamento da multidão? É a porta trancada da falta de dinheiro? Ou é o telhado da sua própria incredulidade? Seja como aqueles amigos. Seja ousado. Quebre o telhado se for preciso. Faça barulho com a sua oração. Incomode o sistema com a sua fé inabalável. Deus está pronto para parar a caminhada dele apenas para olhar para você e dizer: meu filho, levante-se. A solução bíblica é a ação imediata após o encontro com a graça. O milagre é real, a cura é bíblica e o telhado aberto é o símbolo de que para quem crê, não existem limites. Senhor Deus, Pai de toda autoridade e poder, nós te agradecemos pela história do paralítico de Cafarnaum e pela lição de fé dos seus amigos. Obrigado porque o Senhor não olha apenas para as nossas pernas paralisadas, mas olha para a nossa alma necessitada de perdão. Eu peço por cada pessoa que assiste este vídeo agora e se sente travada em alguma área da vida. Remove o peso do pecado e da culpa que impede o movimento de vitória. Dá-nos amigos de fé e coragem para rompermos qualquer barreira que tente nos afastar da tua presença. Que cada um sinta o teu perdão agora e receba a força para enrolar a maca e caminhar com dignidade. Nós declaramos que este é o tempo de levantar, de andar e de testemunhar as tuas maravilhas. Ajuda-nos a confiar que, mesmo quando a porta está cheia, o céu continua aberto para o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o paralítico e o telhado aberto trouxe uma nova luz para a sua situação hoje, não guarde este milagre só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente paralisado pelo desânimo ou que está enfrentando portas fechadas na vida. Seja você um dos 4 amigos que carrega a esperança para a vida de alguém. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de movimento e de restauração na sua vida hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar o seu caminho, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que perdoa nossos pecados e nos faz andar, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de restauração divina.